aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui novamente para a gente discutir mais um pouquinho a respeito do eletromagnetismo, tá? No capítulo passado, no capítulo 28 do David Hartley, a gente discutiu a respeito de como cargas elétricas geram campos magnéticos, né? A gente viu que existe, né, ímãs permanentes, são materiais capazes de gerar um campo magnético, mas que cargas em movimento também podem gerar campo magnético e ficam sujeitas à força de origem magnética, dependendo da forma com que essas cargas penetram no campo, tá? Então, nesse capítulo 29, campos magnéticos produzidos por correntes, a gente vai ver o seguinte: bom, se cargas em movimento produzem campo magnético, isso significa que um fio conduzido por corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético ao seu redor, tá? Então, como eu comentei com vocês, durante muitos anos, a eletricidade e o magnetismo seguiram como ramos totalmente separados, tá? Porém, em 1820, Hans Christian Ørsted verificou, né, que um fio conduzido por corrente elétrica gerava um campo magnético e influenciava na agulha de uma bússola, mudando a sua direção, tá? Então vamos lá, vamos iniciar os slides aqui. Então, vocês têm aí o título do capítulo 29 e a gente entra em campos magnéticos produzidos por cargas em movimento. Então, para iniciar esse estudo, a gente vai partir de um elemento de fio, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, tá? Você tem aqui um pedaço de fio, tá? Percorrido por uma corrente I, tá? E a gente quer determinar o campo magnético gerado num ponto, a uma distância R vetorial aqui, por um elemento de fio desse comprimento L aqui, tá? Então, esse elemento de fio, quando a gente quer pegar uma parte infinitesimal, a gente escolhe um pedacinho do fio. Se ele tem um comprimento S, um pedacinho vai ser um comprimento ds, tá? E a gente vai definir um vetor IDS sempre na direção da corrente, tá? No qual esse IDS é o vetor comprimento, né, desse pedacinho aqui, certo? Perceba que a direção do campo magnético aqui, ó, a distância R, faz um ângulo θ com esse IDS. Então, o vetor R faz um ângulo θ com o vetor IDS. E nesse ponto aqui, a gente vai ter a contribuição do campo magnético, que é o dB, certo? E nessa situação, o dB é dado por essa expressão matemática, tá? Que olhando assim parece complexa, mas não é tão difícil de ser aplicada, tá? Essa equação é chamada de lei de Biot-Savart, tá? E aqui ela está escrita não numa forma vetorial. Numa forma vetorial, eu posso substituir esse ds seno θ simplesmente por um IDS produto vetorial com o R chapéu, onde o R é o vetor unitário que aponta na direção aqui do distanciamento, aqui na direção em que está concentrada aqui a distância do ponto no qual a gente quer calcular o campo magnético, certo? Perceba outro detalhe, tá? Aqui agora ganhou o caráter vetorial, tá? Então a gente tem um produto vetorial desse lado aqui, tá? Então ela é um pouco mais complicada do que quando a gente estudou campos elétricos lá, porque campos elétricos não entrava aqui um produto vetorial, tá? Mas na maioria dos casos a gente pode aplicar ela nessa forma com que se apresenta aqui na parte superior do slide, tá? Então essa é a lei de Biot-Savart para campos magnéticos produzidos por correntes elétricas, tá?
Perceba que ela também é uma lei que vai com o inverso do quadrado da distância, ou seja, conforme você vai se afastando do fio, o campo magnético cai com o quadrado da distância. E o μ0 aqui é a permeabilidade magnética do vácuo, tá? Que é uma característica do meio que está inserido esse material. Tá? Quanto nessa condição, o μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá? Ou aproximadamente 1,26 vezes 10 a menos 6 Tesla vezes metro por ampere. Normalmente a gente não usa esse valor, só usa 4π vezes 10 a menos 7, tá? E aí, se quiser calcular o valor numérico do módulo, basta jogar esse valor na calculadora. Outro detalhe que a gente tem que se atentar é qual o sentido do campo magnético. Como indicar o sentido do campo magnético, tá? Porque é um vetor. Tá? Então, nessa condição, perceba que aqui a gente pegou agora um fio saindo do plano do monitor. Desculpa, saindo não. Entrando, o xizinho entrando. Lembra da condição da flecha? Né? Xizinho sempre é entrando no plano do monitor. Então aqui a gente pode, nessa situação, deixa eu pegar a caneta aqui, vamos desenhar a flechinha aqui para a gente lembrar. Ó, tá? Então tá aqui a flecha. Quando você olha de frente da flecha, você vê um pontinho. Então, no caso do monitor, se você vê um pontinho, o vetor está saindo. Quando você vê um xizinho, você está olhando, né, da parte de trás da flecha, que é esse caso aqui, você vê um xizinho. Tá? Então, para determinar o sentido do campo magnético, a gente vai usar a regra da mão direita também. Tá? Os dedos vão indicar novamente o sentido da direção do campo, e o dedão você sempre vai colocar no sentido da corrente, com a mão direita. Então, entrando no monitor, você vai colocar o dedão entrando no monitor e vai girar os dedos, você vai ter aqui o sentido do campo magnético no sentido horário nessa situação. Tá? Quando eu ponto para vocês, fica ao contrário, mas vocês pegam a mão direita de vocês aí, colocam o dedão entrando na tela do computador, que é o xizinho, você vai girar os dedos, você vai ter a direção do campo magnético. Então, se você colocar um fio, tá, perpendicular com uma folha, deixa eu pegar uma folha aqui, se você colocar um fio aqui e você jogar ali malhas de ferro sobre a página, você vai formar circunferências concêntricas nessa página que representam, né, as linhas de campo magnético. Tá? Então, olha só. Aqui mais uma imagem, veja a mão direita aí, dedo para baixo, gira, dá o campo magnético nesse ponto da página aqui, entrando, e do lado de cá o campo magnético vai estar saindo. Faz aí com a mão direita de sua. Faz para cima também. Para cima ele vai estar saindo do lado de cá e vai estar entrando do lado de cá. Perceba que essas linhas de campo magnético vão ser inúmeras circunferências ao redor do fio e, conforme você vai afastando a distância, você vai tendo circunferências maiores e o campo magnético vai caindo com o quadrado da distância, certo? O que mais que a gente tem aqui? Isso aí é conhecido como regra da mão direita, né? Que a gente usou no capítulo passado também para determinar a direção da força. Tá? O campo magnético, ó, ele é perpendicular ao plano no qual está o vetor R e o vetor V. Tá? Então, o vetorzinho R e o vetorzinho V. O princípio da superposição dos campos magnéticos diz que o campo magnético total produzido por diversas cargas que se movem é a soma vetorial dos campos produzidos pelas cargas individuais. Por isso que aquela expressão da lei de Biot-Savart, a gente pegou um pedacinho do fio. Quando a gente faz a soma vetorial de todos os pedaços, que seria calcular aquela integral, a gente vai ter o campo gerado pelo fio no total, certo? Então, basicamente é isso a lei de Biot-Savart. Na próxima aula, nós faremos, né, um exemplo para aplicar
aplicar a lei de Biot-Savart e ver que não tem grandes dificuldades assim. Também não é tão simples, tá? Mas é uma parte de extrema importância no conteúdo, tá? Vejo vocês na próxima aula.